Graça e paz, queridos. Meu nome é Samuel, eu sou da comunidade metodista de Brodowski. Eu faço parte do Ministério de Intercessão da Rede Tribos, do Ministério de Evangelismo e também do Ministério Infantil. Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eu queria falar que muitas vezes nossas atitudes erradas pesam muito mais do que o que fazemos corretamente. Mas isso não para Deus, em nosso coração. Hoje eu queria falar sobre Pedro. Pedro era um discípulo muito amado. Só que teve um momento em que Pedro negou a Jesus 3 vezes. É uma passagem conhecida. E nesse momento, Jesus sabia que isso ia acontecer. Ele ainda antes, ele avisa Pedro: Pedro, você me negará 3 vezes antes mesmo que o galo cante. E Pedro não acreditou. Pedro questionou a Jesus: eu morreria pelo Senhor, mas nunca te negaria. Mas assim que Jesus é preso, lá em João 18, quando Jesus é preso, Pedro é questionado 3 vezes sobre a sua intimidade com ele e sobre ser discípulo de Jesus. E nessas 3 vezes, Pedro nega a Jesus. Pedro, a partir do momento em que ele negou a 3ª vez e o galo cantou, caiu sobre si o que tinha acontecido. Só que Jesus já sabia de tudo. Ele sabia do medo no coração de Pedro. Ele sabia o que Pedro sentia. Apesar de Pedro falar que ele o amava muito, o seu medo foi maior. E às vezes na nossa vida é assim. O nosso medo sobressai sobre o amor em Deus. Então Pedro, a partir do momento que o galo cantou e ele percebeu que ele tinha negado a Jesus 3 vezes, eu creio que no coração dele se encheu de frustração, se encheu de medo, se encheu de vergonha e de culpa, porque ele tinha feito o que Jesus falara. Mais para frente, lá em João 21, no versículo 3, Pedro fala uma coisa que ao ler pode parecer simples, pode parecer algo básico, mas ele fala que para os discípulos que estavam junto com ele, que ele iria pescar. E pode parecer algo simples, algo básico. Pedro está indo pescar. Mas nesse momento, essa atitude de Pedro só mostra que ele estava deixando o caminho de Deus de lado. Ele estava virando as costas para Jesus. Todo o propósito, todo o ministério que ele estava construindo, ele estava deixando de lado para voltar às velhas atitudes, aos velhos hábitos. E na nossa vida, no nosso dia a dia é assim. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas que nenhuma atitude sua possa ser maior do que o amor de Deus. Porque eu sei que às vezes fazemos coisas que nos envergonhamos. E essa vergonha nos impede de olhar para Deus, nos impede de olhar para a cruz. Mas não tenha vergonha, porque Deus sabe dos seus defeitos. Deus sabe, antes de você errar, Deus sabe que você vai errar, que você vai falhar. Mas Ele não desiste de nós. Nessa atitude de Pedro, ele mostra que ele está desistindo de Jesus, mas em nenhum momento Jesus desiste dele. Jesus, assim que ele ressuscita, depois de um tempo, ele vai até João e os outros discípulos. E João, pescando, ele olha para a margem e vê Jesus. Ele pula automaticamente na água e nada em direção a Jesus. Eu creio que nesse caminho até Jesus, o coração dele estava transbordando de coisas ruins, pensamentos ruins, de angústia, esperando uma repreensão de Deus. Mas não, Jesus prepara com amor peixes e pães para comer com seus discípulos. E um pouco mais à frente, lá em João 21, do 15 ao 17, eu quero ler com vocês que fala que depois de comerem, Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntar pela 3ª vez: você me ama?
E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Parece apenas um diálogo comum, um questionário, algumas perguntas de Jesus para Pedro. Mas não. A partir desse momento é onde a vida de Pedro é restaurada. É onde o propósito de Pedro é restaurado. O ministério de Pedro é restaurado nesse momento. Aqui percebemos que Jesus pergunta 3 vezes para ele se ele o ama. E foi 3 vezes que Pedro nega Jesus. Então aqui Jesus está mostrando que a graça dele é muito maior do que os pecados de Pedro. Que a graça dele é muito maior do que os erros de Pedro. E para a nossa vida é assim. Nós erramos, nós somos falhos. Só que a graça dele nos basta. A graça dele é muito maior do que os nossos erros. Todas as atitudes que temos, nós temos por causa da nossa carne. E vamos errar todos os dias. Mas Deus morreu por mim, morreu por você. Porque Ele nos ama. E Ele sabe que somos falhos, que somos fracos. Mas o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então hoje eu espero que essa palavra te traga paz, te traga um refrigério. Porque Jesus em nenhum momento, mesmo Pedro negando a Ele, em nenhum momento Jesus desistiu de Pedro. Em nenhum momento Jesus vai desistir de você. Porque Ele te ama. E Ele fala para que tenhamos bom ânimo. Porque no mundo teremos aflição. Só que Ele venceu o mundo por mim e por você. Então tenha bom ânimo. Porque Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Ele tem o melhor para você. Não abaixe a cabeça. Não deixe de olhar para Deus, não deixe de olhar para Cristo, de olhar para a cruz. Porque Ele se sacrificou por amor a você. E eu espero e dou graças a Deus pela vida de vocês e espero que essa palavra venha trazer algo bom. E se você sentiu que essa palavra tocou no seu coração, eu espero que você compartilhe com seus amigos, tá bem? Eu dou graças a Deus pela vida de vocês e muito obrigado.